Salve, salve, galera do área! Olha só, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do podcast do área e seguindo a tradição que começou no episódio número 1, apesar desse ser o episódio número 2, estamos aqui reunindo pessoas da redação do site para conseguir contar um pouquinho dessa paixão deles por escrever, dessa paixão deles pelo esporte e, em especial, o esporte da bola laranja. E hoje eu estou aqui com o. Eu estou tentando achar um apelido carinhoso para você, Alê, mas eu não consigo encontrar uma palavra que consiga definir a sua pessoa, então eu estou aqui com o Alê da Costa. Muito obrigado por disponibilizar um tempinho nessa noite aqui em São Paulo para conversar com a gente, Alê. Seja bem-vindo. Oi, eu que agradeço o convite, de verdade. Fiquei um tanto assustado com esse convite, porque, como eu já disse antes, apesar de gostar de escrever, eu não sou um homem muito de falar, né? Eu não entendo muito das coisas, eu tenho vergonha mesmo de falar sobre basquete. Eu vejo que vocês são tão entendidos nas coisas, eu fico meio receoso de falar bobagem. Mas eu fiquei muito feliz de ser convidado e espero que a entrevista seja bacana, que vocês curtam também. Olha, é quase eu estou devolvendo a chance que eu tive de dar uma entrevista para o fanzine, que eu vou deixar para falar do fanzine no meio da Sim. nossa conversa, do nosso bate-papo. Mas, Ale, como a gente estava conversando antes, eu estava aqui pensando, né? Pensei desde o dia que a gente conversou, como que eu poderia montar um roteiro para a gente conduzir uma conversa, para a gente poder falar sobre você, falar sobre o seu trabalho, falar sobre o tanto que você acompanha o basquetebol. E aí eu fui pensando nas suas histórias que eu conheço, e eu enumerei aqui 6 Alês da Costa diferentes, né? Então, mas eu vou antes de eu falar quem são esses 6 Alês da Costa, eu quero começar com uma pergunta aqui. Quem que é o Alê? Putz, grilo, hein? É quase aquela pergunta de entrevista de trabalho. Pois é, quem sou eu, cara? É tão complicado responder isso, né? Ai, ai. Sendo bem honesto, eu estou ainda procurando saber quem eu sou, né? Eu acho que esse é o grande dilema humano, né? Onde estamos, para onde vamos. Eu estou mais ou menos nessa fase e nem dá para falar que eu estou em crise, porque eu chego à conclusão que eu já nasci em crise, né, para saber qual é o meu papel nesse mundo. Mas, antes de tudo, eu tenho percebido com o tempo e com a aprendizagem de viver, eu gosto muito de aprender, né? E eu tenho aprendido bastante coisa nesses últimos tempos e eu tenho percebido que eu sou um cara que, por incrível que pareça, é um apaixonado por fazer coisas, por aprender. Eu achava que não era mais um ser humano apaixonado, né? Que eu tinha virado um ser um tanto cínico, né? Cínico no sentido de não ver o lado bom das coisas mais, né? De Sim. certa forma, isso, né? Eu lembro que com 10 anos de idade, meu pai falou que eu era pessimista, porra, 10 anos de idade, né? Mas é dureza, né? Você imagina, e eu ouvi isso do pai. Só que eu vendo agora tudo o que tem acontecido nos últimos tempos, todas as porradas que a gente leva na vida, eu penso que eu sou um apaixonado ou eu sou um tolo. E como eu tenho aprendido também que os apaixonados são tolos, então eu acho que eu sou um tolo, né? Um tolo que insiste, que insiste, um tolo que acredita, por incrível que pareça, que está aí, né? Eu sou um professor e eu sou um fotógrafo de esporte no Brasil. Porra, que é um cara que acredita mais. Porra, dureza, né, cara? Meu irmão é engenheiro. Eu olho para o meu irmão e falo, caramba, como é chique ser engenheiro, né? Porra, que legal, né? Mas eu orgulho, eu tenho orgulho, assim, não é orgulho a palavra, mas eu acho que eu estou nesse sentido, apesar de procurando o meu espaço no planeta Terra, sempre, desde sempre, eu gosto ainda de acreditar que eu possa deixar
algo legal, pelo menos eu acho. Eu gostei Eu gostei muito dessa sua visão, e aí ela me trouxe uma fala que eu já ouvi em vários lugares, então eu não sei dizer quem foi o pensador que falou isso da primeira vez, mas a gente, na nossa vida, né, na nossa carreira que é viver, nós somos construídos de muitos momentos onde a gente erra, então são muito mais erros do que acertos, então são muito mais derrotas do que vitórias. Então talvez você ser pessimista, né, desde os 10 anos, não seja pessimismo, seja você sendo realista desde sempre. Era o que eu defendia com meu pai, mas eu acho que não deu muito certo com ele, não. Mas é isso que eu brinco também, né? Na medida do possível, eu tento analisar as coisas. Eu sou um historiador antes de tudo, né? Sou formado em história e eu aprendi com os meus mestres, com tudo que eu estudei na vida sobre isso, que eu preciso ser, na medida do possível, racional nas minhas análises, né? Uhum. Racional nessa percepção de como as coisas, de certa forma, funcionam, né? Então, não dá para ser um deslumbrado. Outra coisa legal que, quando você pergunta quem eu sou, eu nunca fui um deslumbrado, entendeu? Eu nunca, sei lá, Interessante. sabe, eu sou tão desligado disso, assim, né? Assim, eu nunca me envaideci por uma coisa ou por outra. Eu sempre fui tão pé no chão nesse sentido. E por isso que eu falo que às vezes eu sou tolo, né? Porque às vezes assim, você é passado para trás assim de uma forma tão grande, porque o Brasil hoje, né, há um bom tempo virou um país de pavões, né, de pessoas emplumadas, com peito estufado, que nunca fizeram nada pelo esporte, por exemplo, pelo basquete. Você vê ali desfilar, e eu acho isso tão estranho, né? E aí eu contraponho Sem com a dúvida. minha personalidade, né? Que eu sou tão no meu canto, né? Eu chego na quadra, pego meu equipamento, faço as fotos. Se tem colegas fotógrafos, é óbvio que eu vou cumprimentá-los, mesmo que o colega não olhe para sua cara, né? Porque a minha mãe me deu educação. Aí eu sento do lado deles, a gente conversa e segue, mas eu estou sempre no meu canto ali, né? Como se fosse um fantasminha ali. E aí, por isso que às vezes eu acho que, de fato, nesse painel todo, se você, para me descrever hoje, dia 12 de maio de 2020, eu me sinto meio tolo nesse sentido, né? Alguém que, né? Cara, eu tô morrendo de saudade de pegar a câmera e fotografar. Eu não imaginei, assim, que isso fosse bater tão forte em mim, entendeu? Assim, é falta mesmo, assim, falta. Eu percebo que a fotografia, né? Eu amo dar aula, eu estou dando aula, é outra parte da minha vida que é fundamental. Mas a fotografia é aquela parte que me deixa mais focado. Não sei se eu consigo explicar isso. Sabe, eu estou concentrado, é o momento da minha vida que eu estou concentrado 100%, que eu sei o que eu estou fazendo, olha que louco, não sei o resultado, mas eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou vendo e eu estou dando a minha alma ali, né? Você pode não conhecer meu trabalho, você pode não gostar das minhas fotos, você pode não gostar nem de mim, né? O que é doido, porque a pessoa não me conhece, né? Como é que não vai gostar de mim? Mas tudo bem. Mas não pode dizer que a minha alma não está no meu trabalho ali, sabe? E é muito Sem louco, né? dúvida. Racional falando de alma. Eu tô virando uma pessoa extremamente mais estranha do que era, né? Porque eu percebo que eu sou um indivíduo extremamente racional e eu sei que eu tô lá na minha foto, no meu trabalho, né? A minha alma tá lá 100%, mas isso é um troço muito doido de falar. Eu acho assim, deixa eu voltar aqui. Olha, Ale, eu Por favor. acho que na sua graduação em História, né, na sua formação, tinha uma carga horária muito grande em filosofia, e cada vez que eu converso com você, eu tenho mais certeza disso. Cara,
Isso é muito doido, né? Porque eu acho que esse é o grande defeito que eu tenho, de todos os milhares de defeitos que eu tenho, é de querer tentar entender tudo o tempo inteiro, né? Entender, isso é muito filosófico mesmo, né? De tentar, dentro de mim, o tempo inteiro, uma necessidade de tentar entender, né? Tentar entender como funciona esse programa que eu estou usando hoje pela primeira vez, entendeu? Tentar entender como aquela câmera funciona, tentar entender como aquele homem que governa tal país pensa daquele jeito. É uma ânsia que e aí eu percebo olhando para trás que eu sempre fui assim, né? Não inquisitor no sentido de perguntar demais, é comigo mesmo, né? Uma voz Entendi. que está lá dentro de querer entender, né? Como as coisas funcionam e querer entender por que eu estou fazendo isso, né? Porque quando eu vou fazer a minha revista, o meu fanzine, eu perco um tempo desgraçado fazendo, mas se você tivesse uma câmera filmando, eu produzindo a revista de madrugada, que é o tempo que eu tenho, você vai ver um sorrisinho no canto da minha boca, eu já percebi esse sorriso, que é um sorriso maluco de satisfação, que sou eu compreendendo aquele processo, e aí eu posso chegar à seguinte conclusão, ninguém vai ler essa porcaria. Mas aí eu penso, é muito louco isso, comigo mesmo, aí vem uma voz falando, porra, cara, mas isso que você está fazendo é legal, alguém vai ler, e é importante você fazer isso. É muito doido isso. Então, eu estudei, de fato, filosofia em vários momentos, inclusive na escola pública, quando eu estudava, mas mais do que isso é tentar compreender, né? Eu tento isso, né? Eu tento compreender por que as pessoas agem de tal forma, né? Eu tento compreender por que eu sou assim, e eu não encontro resposta nenhuma, né? Porque eu acho que a graça de fato, fazer as perguntas, né? Sim. Resposta, eu chego à conclusão cada vez mais que eu não tenho nenhuma. Mas é muito doido, É essa coisa muito do isso de pensar. não ter a resposta, é muito Oi? filosofia. Isso Pois de não é, ter a resposta é muito filosofia. e os meus alunos ficam pé da vida comigo, né? Porque tem dia que a gente joga um batalhão, né, de argumentos, e quando você mexe com adolescente, né, e quando é adolescente que está disposto a discutir a vida, né, é Uhum. muito legal, né, porque aí você sai de 50 minutos de aula, que está todo mundo louco, todo mundo pirado, e não tem nenhuma resposta, mas ao mesmo tempo você acaba vendo que a graça é justamente o questionamento, né? Sim. Eu adoro quando eu sou questionado em alguma coisa em sala de aula, sobre qualquer coisa, e mesmo que eu não saiba responder, jogar isso para a turma, né? E chegar a alguma coisa. E aí, nessa minha vida, eu fico feliz de questionar. Eu busco o questionamento o tempo inteiro, né? Porque eu sou o meu principal vilão, né? Eu sou o meu pior crítico, eu sou aquele que mais me questiona o tempo inteiro, o tempo todo, tá? Isso deve ser culpa da faculdade, da escola, dos professores malucos que você tem ao longo da vida, né? Aparecem alguns que você nem lembra o nome, mas que te marcaram de alguma forma, né? Sem O dúvida. ato de pensar é tem uma coisa, putz, eu falo pra caramba, né, meu? Esse podcast, apesar de não querer falar, eu falo muito. É uma merda isso. Ah, não pode falar palavrão? Putz, não sei. Não, mas Enfim, merda ainda tá liberado. merda, Ó, merda tá mas você, liberado, né? esse eu acho que é um dos motivos que eu gosto muito de conversar com você, não por menos, quando a gente se encontra em quadra, a gente sempre está se cruzando entre uma aula minha e uma aula sua, é mais ou menos assim, né? Por E aí. foto e não sei o quê. A gente sempre vai parar para conversar e a gente vai ver, de repente, passaram ali 20, 30 minutos e a gente está conversando num assunto que era uma coisa muito tipo, oi, como é que você tá? É verdade. E o E, jogo já tá para isso, começar, né? A última vez no isso, Corinthians foi assim, né? a última vez foi assim. Isso é muito legal.
Mas isso É, eu queria apontar aqui que isso que você está falando de você ser crítico de você mesmo, eu acho que nessa nossa posição assim de professor conversando com professor, talvez seja o maior e o melhor dos ensinamentos, porque se você é um autocrítico e se nessa autocrítica você não está satisfeito com você mesmo, não está satisfeito com o resultado que você está entregando para o mundo, alguma coisa está muito errada. E esse processo de autocrítica é um processo constante de reconstrução. sim, Então, olha, a gente entrou fundamental. aqui num papo de filosofia, vamos continuar É assim. um Eu vou papo, jogar. papo cabeça. Nossa, muito. Eu vou jogar eu vou jogar o meu roteiro fora. Brincadeira. Mas Ale, ó, você citou dois dos Alês que eu tinha anotado aqui, agora eu vou deixar você escolher qual dos dois você quer começar falando primeiro, porque eu não sei qual dos dois veio primeiro também, né? O Alê professor ou o Alê fotógrafo, assim, porque você tem toda uma carreira no fotojornalismo. Então, qual que você quer começar falando? Olha, se você for pensar no tempo, eu estou dando aula há 15 anos. Se você for pensar na fotografia, desde o momento que eu comprei a minha primeira câmera mesmo lá, de filme, né, uma Zenith bonitona, totalmente analógica, eu comprei essa câmera no final de 1994, portanto, em 2019 fez, nossa, 25 anos. 25 anos. Ah, cara, eu não sei o que veio antes, de verdade. Eu sei que a escola, ela paga as minhas contas, né? Meu trabalho com a Sim. fotografia são 25 anos. Eu trabalhei em N revistas, em publicações, trabalhei fora do Brasil, um monte de coisa, e agora eu estou por minha conta, mas infelizmente eu nunca consegui pagar as minhas contas com tudo aquilo que eu faço com o jornalismo, com a fotografia, infelizmente. Né? Por mais que corresse atrás, sendo freelancer, Uhum. a escola ela é algo que veio assim de pouquinho em pouquinho, né? Comecei no meu primeiro ano com 10 aulas, aí a coisa funcionou, foi subindo, subindo. Hoje eu tenho 34 aulas por semana, que eu sei que no Brasil 34 aulas por semana para um professor não é nada. Tem professor dando 60 aulas por semana. Só que eu também Sim. percebi que se eu der mais do que isso de aula, eu não vou dar as aulas de uma forma decente, entendeu? Eu não posso assumir 50 horas de aula, porque eu sei que essas 15 aulas a mais eu vou dar de qualquer jeito. E eu aprendi uma coisa na minha vida que eu não vou fazer nada de qualquer jeito. Não vou fazer, tá? E como sou muito crítico, né, de mim mesmo, sou muito crítico, eu tenho que estar satisfeito com o que eu estou fazendo, tá? Se eu não estiver satisfeito, se eu achar que está uma bosta, não vale a pena sair de casa, entendeu? Eu não vou fazer nada por fazer. E dar aula foi aquilo de se redescobrir todo dia, né? De Sim. começar a dar novamente, de aprender como é, de lidar com pessoas diferentes. Eu tenho 500 alunos, cada um com uma cabeça diferente, cada um com humor diferente. Então, você tem que agradar a todos. É algo muito político, né? Então, eu lembro que nos meus primeiros tempos de aula, eu era muito duro com algumas coisas, com entregas de trabalho, com essas coisas, né? Eu era muito Caxias, muito certinho, né? E eu fui melhorando isso com o tempo. Eu fui aprendendo também que não é todo mundo que gosta de história, que não é todo mundo que vai aprender história. Então, fui relaxando no sentido de que eu tenho que estar na sala 100%, mas eu sei que eu não serei absorvido 100%, entendeu? Mas eu tenho que estar 100%. Então, dar aula, para quem dá aula, eu acho que quem está nos ouvindo que dá aula e que gosta disso, sabe muito bem a sensação que eu tenho, né? Que é a sensação de que está tateando, né? Está tateando, tá andando num piso falso, tá andando assim no barro, tá escorregando, mas
está chegando a algum lugar, é algo que te dá muito prazer, de verdade, é algo que é muito bacana, né? Quando você tem uns debates assim sobre coisas, né? Quando você pega um aluno seu de 15 anos questionando posturas de governos, jeitos de falar, alunos seus, quando você pega um aluno questionando a desigualdade social num país como o Brasil, é, é, e aí eu olho para esse aluno e falo, tadinho, você vai sofrer tanto por pensar desse jeito, mas ao mesmo tempo me dá uma felicidade assim tremenda, falando, caramba, é isso aí, né? Que se você seguir nesse caminho, você vai ser um ser humano legal, porque a gente como professor, isso eu aprendi com a carreira. Na verdade, eu não tenho que formar um aluno sensacional em história. Não dá. Eu tenho que formar um ser humano bacana, entendeu? Eu acho que é Entendi. essa a minha função. Eu tenho que, na medida do possível, ajudar esse garoto, essa garota a perceberem as coisas como são, né? Ajudar esses meninos e meninas a questionarem, porque quando a gente se cala é que está o problema, Sem entendeu? dúvida. Uma vez um aluno me perguntou se com as revistas que eu faço, com os temas que eu abordo na minha revista, ainda mais no país do Bolsonaro, se eu não tinha medo de sofrer represália, de apanhar na rua. Caramba. Aí eu respondi para a menina, porque eu sou muito machão, né? Falei, claro que eu não tenho medo. Eu sei que eu estou falando certo, porque eu fiz uma capa sobre o Paulo Freire, né? Lembra? Porque tanto o governo criticou o Paulo Freire, né? Porque eu sou um professor formado no dialeto de Paulo Freire, né? Eu estudei Paulo Freire na escola, na faculdade, e sou Paulo Freire de carteirinha. E eu não entendia tanta crítica. E aí eu fui fazer uma entrevista, né, com o pessoal do instituto, e aí o aluno me perguntou, mas, Pro, você não tem medo, né, que te batam na rua por defender o Paulo Freire? Aí eu respondi para a pessoa que pô, a violência ela é real, a gente corre risco, mas eu sei que eu tô. Isso é meio arrogante de ser dito, tá? Mas não pense Uhum. desse jeito, não. Mas eu sei que eu tô do lado certo, tá entendendo? Eu sei Sim. que eu tô, que é o lado que parece a minoria agora, e que ainda bem, cada vez mais eu vejo que não é a minoria, mas eu sei que eu estou do lado certo quando eu defendo um Paulo Freire na capa da revista, quando eu defendo, como foi a última revista, a capa contra a forma que as pessoas com doenças mentais eram e são tratadas pelo Estado, né, que são esquecidas, né, são Sim. tratadas como lixo. Eu sei que a minha voz pode não estar sendo ouvida por ninguém, mas eu sei que eu estou do lado certo, que eu posso apanhar, né? É muito engraçado o meu aluno, né? Como eles são muito passionais, principalmente o ensino médio, e quando se fala de ditadura no Brasil, eles sabem que se a ditadura cai no Brasil, de fato, que o pro deles, né? Esse aqui que vos fala, vai ser um dos primeiros que vai cair, né, na porrada, que vai ser preso, que vai perder que vai ser demitido da escola. Eu sei disso, tá entendendo? Porque a gente já estudou a história do Brasil e a gente sabe como foi antes, e a gente sabe. Então, eles ficam muito preocupados, mas não é uma questão de eu querer ser corajoso demais, é uma questão de necessidade mesmo. Eu acho que as nossas vozes não podem ser caladas, né? Eu tenho Sim. um amigo na escola que trabalha na escola, que é homossexual, e que no começo do ano levou 3 tiros, um deles na cara, e não morreu por milagre, porque ele é homossexual. E, Caramba, desculpa, Ale, você cara, eu me não deu um nó no posso estômago aceitar, agora. pois é, eu não posso aceitar isso como normal. Esse menino, que é um menino, ele tem 25, 30 anos de idade, é um jovem adulto, ele quase morreu.
né? E a minha próxima, essa revista que eu estou fazendo agora é sobre o coronavírus, que eu entrevistei uma enfermeira que está dando uma baita entrevista bacana, mas se ele concordar, ele não sabe ainda, mas se ele concordar, ele vai ser a capa da revista 17, eu estou fazendo a 16. E aí, Caramba! a ideia é fazer uma capa contra a homofobia, né? Porque o rapaz que estava com o namorado levou 3 tiros porque ele é gay. Cara, eu não sou gay, mas ele é meu amigo e eu não entendo. Sim, você vai morrer porque você é gay? E eu falando isso agora, eu continuo chocado, me arrepia todo de Não, pensar que eu poderia eu ter tô sem vivido, palavras aqui, cara. tá entendendo? Então, você na sala de aula, você tem esse contato, né? Eu gosto muito do Alexandre professor, eu gosto muito desse universo, né? Eu gosto muito quando você tem essa preocupação sincera, porra, pro, se tiver ditadura, você tá ferrado, né? Aí eu falo pro menino, pois é, filho, eu sei que eu tô ferrado, mas eu acho assim que eu já cheguei numa altura da minha vida que eu não posso mais voltar para trás, entendeu? Sem Não dá, você dúvida. não vai me ver vestindo a camisa da seleção brasileira, indo para a Avenida Paulista pedindo o AI-5, entendeu? Se um dia eu fizer isso, eu já falei para os moleques que eles têm que me internar, porque eu tô louco ou eu estou sendo debochado. Essa é uma faceta que eu tenho como professor, que eu tenho orgulho, que é a faceta do deboche e da ironia, tá? É muito legal essa faceta. Eu acho Falo que para no caramba. professor é importante, ainda mais nesse momento que a gente está passando, porque é uma forma de você mostrar o outro lado da coisa, né? Pois é. Mas, Ale, deixa eu te aproveitar e perguntar, já que a gente está falando do lado do professor e do historiador, que você começou a nossa conversa falando, já falando assim, eu sou Ale da Costa, eu sou fotógrafo, eu sou historiador, e esse ano tentaram profissionalização do historiador, né? E foi barrada. Sim. Sim. E que é um absurdo, né? Eu não vou nem entrar nos méritos da discussão, que eu acho que é uma discussão que ela não tem que existir. Tipo, é um absurdo e ponto, né? Por mais que toda a discussão seja válida, essa tipo, não tem o que discutir, né? Mas como que você tem lidado com isso de ser professor de história no momento da nossa história onde a história não é valorizada? Pior do que isso, né, Diego? A história é negada, né? Verdade, A história verdade. a história é negada, né? Você é, eu brinco com os moleques na sala de aula, e eu acho que eu já escrevi isso também, que esse país, cara, até 2022, na boa, vai me matar do coração. Porque esse país, ele tá me Eu só deixando, quero de fazer uma verdade. pequena correção. Vai nos matar do coração, porque eu Ah, vou junto. porque, cara, de verdade, eu fico, eu sinto, quando certas pessoas começam a falar na televisão, eu não vou citar nomes, mas quando Uhum. certas pessoas, tá ok, começam a falar na televisão, eu tenho, cara, taquicardia. Você acredita nisso? Assim, eu, eu, eu fico mal quando eu ouço essas coisas. É, 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 cara, é muito louco você sabe aquela seriado Além da Imaginação, Sim. que as coisas que você tá lá e parece que você tá num sonho, num pesadelo, as coisas estão rolando e você fala: Meu, não é possível que alguém ache que uma pessoa morrer é normal, 10.000 pessoas morrerem é normal, e que haja. Tudo bem, se essa pessoa existir, aí vem na minha cabeça, né, no episódio do Além da Imaginação, como é que pode haver pessoas que acham que isso é normal? Tá entendendo? Sim. Cara, ser historiador nessa época, ser professor de história nessa época,
é estar pisando em ovos o tempo inteiro, assim, porque, cara, você. Como assim não teve ditadura no Brasil? Como assim quem foi torturado era só vagabundo? Como assim? Como, cara, eu fico sem palavras. Assim, de fato, esse país ele está me deixando doente ao nível que eu não sei se eu vou sair dele, desses 2022. Eu não sei se eu chego lá, porque, cara, é muito surreal, é muito surreal. E eu percebo, e aí que eu falo para o meu aluno que o PRO não pode se calar. Sim. Né? O lema da minha revista é justamente esse: resistir é preciso. Né? Não dá, não dá, porque se nós, historiadores, nos calarmos, né, a gente que. Eu conheço muito historiador, muito bom, assim, e eu tenho, putz, um orgulho, assim, quando eu ouço outro historiador bom pacas falar, é um momento que você me vê quietinho, porque eu estou lá só ouvindo e aprendendo, é uma e eu aprendi com esses caras, com essas moças, com essas mulheres, que eu não posso me dar o luxo de me calar agora. Não dá, não dá, porque a Não gente tem está num como. processo de emburrecimento, né? É emburrecimento, tá? Porque ensinei isso para aluninhos hoje. Ignorante é aquele cara que não tem conhecimento, entendeu? Uhum. Então, nós não sabíamos o que era o coronavírus, ok? Aí, o que nos aconteceu? Nós aprendemos o que é o coronavírus, tudo bem? A gente não é mais Uhum. ignorante. Agora, se a gente continua agindo como se o coronavírus, como se 10 mil mortes não fossem nada, isso aí não é mais ignorância, isso aí é burrice. Então, a sociedade brasileira, óbvio que eu estou generalizando, mas de uma forma geral, sei lá, 30% dessa sociedade está num processo de emburrecimento que é assustador, cara. Eu fico chocado, porque ser historiador numa era em que a história é negada é muito difícil. É muito difícil. Sem Porque dúvida. você tem aquelas histórias, você viu aquelas histórias, você viu tudo, como tudo funcionou, e aí nesse episódio do Além da Imaginação que eu estou vendo, que eu estou vivendo, não tem mocinho, entendeu? A emissora de TV não é mocinha, você sabe que ela faz o que ela faz porque ela quer, você sabe que o governo do estado faz porque é lá, a prefeitura é isso, a presidência é aquilo, aquele deputado. Você vê que não tem uma alternativa, né? E aí é muito louco, né? O que eu vou falar. Eu não tenho religião nenhuma, né? Mas aí eu paro para ouvir o Papa, né? O Papa Francisco, né? Que virou comunista, né? Não sei se vocês sabiam, né? E aí isso é muito louco, né? Porque não que eu seja, eu sempre como historiador sempre fui muito crítico da instituição Igreja Católica, da instituição. Pô, eu estou ensinando Inquisição agora. Pô, não dá para não ser crítico. Mas Uhum. aí eu paro e falo, caramba, eu estou pensando igual o Papa. Meu, que mundo maluco. Estamos eu Olha, e o Papa. olha o que esse momento da história fez acontecer. Cara, que louco, né? E aí eu percebo que o Papa pensa igual a mim, que eu penso igual a ele, e eu chego à conclusão, maluca, nesse episódio do Além da Imaginação, que eu e o Papa Francisco poderíamos beber uma cerveja no boteco e ficar até as 4 horas da manhã filosofando sobre as coisas dessa vida, que às vezes também isso não serve para nada, mas é bom para relaxar, né? Então, ser um Sim, sem historiador dúvida. nesse Brasil é uma tarefa, está sendo árdua, viu? Eu tenho que te dizer que desde 2018, na verdade, desde o impeachment da Dilma Rousseff, Nossa. tem sido uma, tem sido uma atividade dolorosa, tá? Sim, Eu sei, eu tenho rugas e cabelos brancos por causa desse país nos últimos anos, viu? De verdade. somos dois.
Somos dois. E Ale, a gente falou do Ale professor, que é um Ale que eu particularmente gosto muito, mas eu também gosto muito do Ale fotógrafo, né? Nesses que agora eu sei que são 25 anos fotografando, pelo menos. 25 anos. Caramba! Como que, o que que é, quem é o Ale fotógrafo? Como que perdurou assim esse Ale fotógrafo nesses 25 anos, por mais que a fotografia não tenha virado aí a sua fonte de renda e É, por mais que as duas profissões sejam meio complicadas de virar fonte de renda no Brasil. pois é, você tem que se virar, né? Vender uma foto hoje, o preço está lá embaixo. Sempre foi assim, mas nos últimos 15, 10 anos, vai, a coisa piorou demais. Mas enfim, não vamos ficar reclamando de dinheiro porque está todo mundo ruim, né? Não dá Sim. muito para reclamar disso, mas está difícil. Agora, aí entra o homem apaixonado que eu descobri que eu era, ou tolo, como preferir. Cara, se você estivesse vendo a minha imagem agora, que idiota, Nada. você estaria vendo um homem bobo, tolo, apaixonado, ao falar da não sei se falar da musa inspiradora é sexista, eu não sei, mas a fotografia, é, cara, é algo que é muito. Me marca demais a fotografia desde sempre. Uhum. Eu acho que eu era moleque, tinha um fotógrafo numa novela da Globo, que eu não lembro qual é, e eu lembro desse ator brincando de ser fotógrafo na novela, e eu lembro dele cuidando do equipamento. Eu estou falando isso de anos 80, eu era moleque de 8, 9, 10 anos. E eu lembro que eu via essa cena e falava, nossa, mas que legal, né? Isso, né? Que legal, porra, que bonito o equipamento, né? E é muito louco, né? Porque eu nunca tive o equipamento da moda, né? O equipamento da hora. Tanto é que se você me vê na quadra fotografando, eu não estou com a melhor lente e talvez eu não esteja com a melhor câmera, mas eu estou lá, né? Metida besta, né? Fazendo. A fotografia, eu não sei te explicar o que ela faz comigo. A fotografia é minha droga, talvez. Só que droga às vezes parece algo ruim, né? A fotografia ela me impulsiona. Eu lembro, né, nesse país de Bolsonaros, de estar muito puto da vida o tempo inteiro, de pegar minha câmera, pegar o busão, ir para o Pinheiros e começar o jogo, fotografar. E eu lembro que se eu tivesse uma fé, talvez fosse Deus chegando ao meu lado, entendeu? É assim que eu falei, é um homem apaixonado, homem apaixonado diz bobagens. Isso é a Não, que fotografia, cara. sensacional. Que Eu tive sensacional. um dia terrível, e aí eu pego essas 2, 3, 4 horas que eu estou na rua para fotografar basquete, vôlei, rugby, bolinha de gude, futebol americano, o que for, corrida na esquina, mas eu sei que enquanto eu estou registrando aquelas imagens, né, eu tô numa paz, cara. Eu tô num outro mundo. Eu não, tá meio assustador isso, porque eu meio que entro num estado de concentração, né? Que É legal. muito, muito legal, cara. E é um prazer que faz 25 anos que eu fotografo. E é um prazer que eu tenho há 25 anos, né? Eu tenho algumas fases na minha carreira. Eu comecei moleque, indo para as favelas, fazendo foto preto e branco. Mas eu sempre quis esporte, mas eu nunca tive grana para comprar lente, então eu não fui. Aí eu fui para o Japão, virei correspondente de revista, continuei fazendo foto de sociedade, começando um pouco de esporte. Aí eu volto para o Brasil, começo a dar aula, a fotografia fica de lado. Aí chega 2011, 2012, e eu vejo que compro uma câmera digital e começo a fotografar um jogo por semana, aí passa a ser, era um jogo por mês, aí um jogo a cada 15 dias, um jogo por semana, 2 jogos por semana, e aí eu chego a ter um sábado com 4 jogos, um no Tatuapé, outro em Pinheiros, outro lá no SPAC, lá na Avenida Atlântica, longe pra caramba, tudo em horários que dá
e aí eu saio 8 horas da manhã de casa, de busão, de trem, de metrô, volto 10 horas da noite, tenho que editar tudo isso, tenho que divulgar, vou dormir 3 horas da manhã, mas, cara, eu tô com aquele sorrisinho maldito no canto da boca, de satisfação, entendeu? Não ganhei um puto assim que vai mudar, que vai fazer eu comprar um carro ou comprar uma casa para eu morar, mas é por isso que eu falo, né, de ser um tolo, né? E eu acho, e aí já me perguntaram isso, mas cara, por que você não para de fazer isso, né? Por que você não para de ficar o sábado inteiro atrás disso? Aí eu falo, porra, se fizer, não tinha ninguém lá no jogo, né? Eu estava lá, eu registrei, né? Eu falando de fotografia de esporte, eu sou fã dos atletas brasileiros, entendeu? Eu sou fã número Uhum. um dos atletas brasileiros de qualquer modalidade. Esses caras, essas moças, esses caras, eles são demais, entendeu? E Sim, aí eu tenho que estar sem lá, dúvida, entendendo? Tá entendendo? Eu tenho sem que estar lá dúvida, para mostrar esses caras, essas moças para o mundo inteiro. Eu tenho que registrar sem esses dúvida. caras. Eu tenho que registrar essas mulheres. Eu tenho que estar lá. Meu nome pode não aparecer, meu trabalho não é reconhecido. Ok, tudo bem, mas sei lá, cara, a fotografia ela é algo muito mágico para mim, entendeu? É muito forte. Toca. Porra, eu não sabia que eu era tão apaixonado assim pela fotografia. Porque eu acho muito. Gostei dessa sua reflexão aqui. Gostei. Pois é, Ó, porque eu já tive relacionamentos, já fui casado, entre aspas, tive um filho, tenho uma cachorrinha agora, mas a fotografia ela sempre esteve lá e eu sempre insistindo, entendeu? uhum. Sempre eu fazendo, né? Sempre insistindo. Eu lembro que eu tive um editor anos atrás que falava assim: ah, você só gosta de fotografar pobre, você só fotografa pobre, você acha, olha essa foto, ele me criticando, olha essa foto, você pensa que é o Sebastião Que Salgado, olha horrível, essa foto. que horrível. Traduzindo, Que o cara tá falando que meu trabalho é uma merda, comparando ele com o Sebastião Salgado. Porra, para mim isso é elogio, porque o Sebastião Salgado, eu nunca vou fotografar como Sebastião Salgado, porque o Sebastião Salgado é meu mestre, porra. Ele é genial. Se eu conseguir fazer um sim. pouquinho do Sebastião Salgado, e aí o editor achou que estava me humilhando, sei lá o que ele achou, me E comparando ao ele estava Salgado. fazendo o maior elogio do mundo, que ele te comparou Porra, com um cara que é referência mundial, assim. eu lembro, nesse dia eu não estava afim de brigar, entendeu? Porque tem dias que eu estou afim de brigar. Nesse dia eu não estava. Aí eu lembro que eu dei o meu sorriso debochado e pensei comigo, pô, se o cara falou que meu trabalho está parecido com o do Salgado, eu acho que eu ganhei o dia, né? Porque Eu é também isso, ganharia. tá entendendo? A fotografia eu estou em constante aprendizado. E Sim. como eu nunca tive um equipamento de ponta na minha mão, eu sei que eu tenho que dar sempre algo a mais, entendeu? É muito difícil você fotografar esporte sem a lente ideal, né? Eu tenho uma lente muito escura, cara, mas eu tô lá, eu tô fazendo, e eu quero que cada foto minha seja um quadro. Eu tenho essa pretensão, mas eu sei que não é, mas eu sei que eu tenho que fazer, porque a fotografia ela mexe comigo, tá? É, é, eu sou um ser humano e, assim como um ser humano, eu gosto de elogios. E eu lembro que no final da temporada do handebol, ano passado, nossa, já faz tempo, lá no Pinheiros, um dos jogadores, que eu já entrevistei para a revista, mas no dia de jogo, essas coisas, eu estou no meu canto, os jogadores estão nos deles, e não tem essa coisa, eu não sou amigo de ninguém, entendeu? E eles não são meus amigos. Uhum. E eu sei que eu estava fotografando a comemoração do time lá, e esse jogador era do time que perdeu. E eu lembro que, né, ele é grandão, fortão, ele me puxou de lado, e aí ele tipo que me abraçou e falou, cara, parabéns pelo seu ano de trabalho. Nossa,
eu lembro que, eu não sei se eu chorei, mas eu acho que eu vou Legal isso, chorar agora. Eu falei, que porra, legal isso. que legal isso, né, meu? Você jogou na Europa, você é da seleção brasileira, você não precisa me elogiar, né? Você é um atleta profissional, né? Você é aquilo que talvez um dia eu quisesse ter sido. Você, né? Eu pensando enquanto ele me abraçava, né? Eu fiquei meio que em choque, né? Eu achei que ele ia me bater, porque o time dele tinha perdido. Sei lá, né? Às vezes eu sempre acho que eu estou fazendo coisa errada. Eu falei, porra, o cara vai me bater, né? Mas não, ele vira e fala, Alê, Alê, olha que legal, porque só quem me conhece que chama de Alê, né? Sim, Alê, Alê. Eu falei, ai, que legal, Alê. Alê, parabéns, porra, você teve uma temporada sensacional. Eu falei, legal. Eu sei que isso não paga a conta, entendeu? E não vai pagar conta, e as contas estão aí, eu tenho que pagar a conta. Mas é isso que eu tento atingir com o meu trabalho. É essa lealdade que eu tenho com o meu trabalho. Se a fotografia ela é tão forte para mim, ela bate tão forte em mim que eu tenho que ser leal à fotografia, entendeu? Eu não posso uhum. ser meia boca. A pessoa que está vendo o meu trabalho pode achar meu trabalho meia boca, entendeu? Pode chegar e falar, é uma bosta esse trabalho, olha aí, tá? Parece o Sebastião Salgado, entendeu? Ok, pode falar que é uma bosta, eu aceito. Mas eu não posso me dar o luxo de ir para um jogo e fazer qualquer coisa, porque como eu valorizo demais esses atletas brasileiros, eu quero. É como se. A fotografia me dá tanto como ser humano, que olha que louco, é como se eu estivesse dando a minha retribuição para esses caras, para essas moças, né? É a retribuição, ó, tá registrado o que você fez, tá Que registrado legal a isso. sua alegria. É assim que eu vejo a fotografia. A fotografia, para mim, eu tenho um sonho, entendeu? De um dia conseguir viver só dela, né? Entender, sabe, conseguir ficar com ela 24 horas por dia, sair Sim, de casa, fazer o hard news, fazer esporte, conseguir. E aí eu vou ter que abandonar as aulas, que, né? Eu com certeza não vou fazer isso, mas eu queria ter essa possibilidade de poder viver entendo. isso que eu amo tanto, né? Mas sei lá, né? Sei lá. Ó, Porra, eu eu falo, hein? quero eu tô aqui, eu tô me sentindo numa aula do Ale da Costa, do Meu professor Deus, Ale. tá... Ale, eu quero deixar aqui, antes de eu fazer a perguntinha ainda em cima do Ale fotógrafo, que você tá dando voz para todo mundo. Voz entre aspas, né? Porque são fotos e as fotos não têm voz, né? Mas você está imortalizando momentos de todo mundo e você deixa isso muito claro nessa sua fala. E é algo que eu tenho muito comigo e eu fico muito feliz agora que eu queria levar isso para o Área quando eu fiz o Área. O Área veio de uma dor que eu senti em 2011, que eu falei, meu, ninguém escuta o basquete. Ninguém sabe o que acontece no basquete. E eu Sim. escrevo desde os 16. Eu falei, então eu vou começar a falar de basquete para todo mundo ouvir, para todo mundo ler sobre basquete, para todo mundo conhecer o basquete. E aí você tá lá com a gente e você sentiu essa mesma dor na foto. Você falou tipo, meu, eu vou dar voz para todo mundo. Vou mostrar para todo mundo e isso é muito legal de verdade. Tá, legal. Vamos lá então. Ale, a minha pergunta seria assim: ó, além desse momento do Pinheiros, que eu acredito que esse momento tenha marcado muito você, né? Então, além desse momento do Pinheiros, tem alguma outra situação, algum outro momento da sua carreira na fotografia que te marcou muito, assim, que é aquele momento que eu falei, nossa, eu tô realmente fazendo algo incrível. Olha, é, putz, difícil, né? Eu vim aqui só para te trazer pergunta difícil, é isso. Tem bastante coisa, mas se for pegar do esporte, eu vou falar de algo mais recente, sim, bem recente, que e aí é quando eu comecei a perceber no jogo de basquete
quando entraram no NBB o Corinthians e o São Paulo, você tem a torcida do futebol, né? E aí eu comecei a voltar mais a câmera também para a torcida. E aí, no final do ano passado, no Corinthians, você teve as finais, se não me engano, da Liga Sul-Americana, certo? Corinthians e Botafogo. E alguns meses antes, você teve, se não me engano, a semifinal do Corinthians contra o Mogi, no Parque São Jorge. Né? Então, são 3 jogos, que eu, no primeiro e no segundo quarto, eu fiz o jogo, fotografei banco, e aí no terceiro e no quarto, eu fui para o lado que o Corinthians atacava, que é o lado onde a torcida ficava, e aí, não que eu tenha esquecido o jogo, porque eu continuei fotografando algumas coisas, mas no terceiro e quarto, eu voltei as lentes para a torcida do Corinthians. E eu fiz isso também para a torcida do São Paulo, naquele jogo do dia 28 ou 27 de janeiro, no dia, eu acho que foi 27 de janeiro, que eles homenagearam o Kobe Bryant, né, da morte do Kobe no dia 26. 27, 28, foi alguma coisa assim. Foi na segunda ou na terça. E aí eu peguei 2 4 quartos, eu fiz o jogo, e 2 dos 4 quartos eu me dediquei mais à torcida. E aí, falando desse amor que o atleta brasileiro tem, né? Porque o atleta brasileiro, ele é um atleta, antes de tudo, porque ele é um forte, né? Forte no sentido de engolir todos os sapos que ele engole e ele continua perseverando. Tem toda essa minha relação que eu tenho com a fotografia, que é de mais do que paixão, é de um amor de verdade. E aí, quando eu virei essa câmera para a torcida do Corinthians, nesses 3 jogos especificamente, o que essa torcida fez, cara, foi algo que arrepia de lembrar. Tá? A torcida do São Paulo também fez, né? Eu não quero criar desarmonia com as torcidas, mas esses 3 jogos, a semifinal, o segundo jogo contra o Mogi, que eu acho que foi o jogo que teve 550 prorrogações, assim, que eu peguei o Eu acho último que foi um ônibus. pouquinho mais ainda. O jogo não acabava, eu acho que eu peguei o último ônibus, meia-noite e pouco. E aí os 2 jogos da final da Liga Sul-Americana contra o Botafogo, e aí eu fiz em preto e branco, né, com toda uma especificidade para tentar retratar o que é esse torcedor, né? E, meu, é uma magia, né? O torcedor, né? O torcedor, e eu invejo, né? Porque ele tem uma paixão assim que é maior do que tudo que tem no mundo, né? O torcedor corintiano, ele vai do ódio, ele xinga o juiz, ele aplaude, ele chora, ele ri, ele grita, ele passa a mão no cabelo, assim, em frações de segundos, e numa mesma jogada, e só fotografar isso foi muito forte, foi muito marcante. Eu lembro que essa torcida, né, nesses 3 jogos foi muito emocionante, assim, do ponto que se eu fosse um chorão, eu estaria chorando enquanto eu fotografava. E eu lembro de um dos momentos num desses jogos, eu não vou lembrar qual jogo, mas eu lembro de um dos momentos desse jogo, o jogo já estava acabando, e eu acho que era contra o Mogi, porque parecia que o Corinthians estava na frente, a torcida começou a cantar, foi algo desse tipo. Eu lembro que eu já tinha feito todas as minhas fotos, e eu era o único fotógrafo que estava virado para a torcida, e eu lembro que eu tirei a câmera, né, botei a câmera no meu colo, e só fiquei olhando para a torcida, ela cantando, e eu lembro que aquilo foi tão bonito, e eu fiquei feliz de estar ali, entendeu? Eu falei, caramba, se eu fosse corintiano, eu ia estar, eu ia estar na lua, eu ia estar explodindo de alegria, porque era muito bonito, entendeu? Era algo muito forte, né? Porque
se você vai no estádio do Corinthians, se você vai no estádio do São Paulo, né? Eu acho que tem essa aura do futebol. Eu não sei te explicar o que acontece com esses times, mas é algo que é muito forte, é muito bonito de verdade mesmo. Foram jogos assim, e eu, modéstia à parte, fiz um registro da torcida ali que ficou bem bonito, assim, ficou bem emocional e emocionante, mas não chegou aos pés do que foi na vida real, né? Ao ponto de eu baixar minha câmera e ver, né? Ver e Isso é provavelmente, muito se eu legal. fosse chorão, eu teria chorado toda aquela cena, teria sido ridículo, mas não, eu aguentei firme, mas olha, foi forte. E assim foi, né? Assim, na verdade, com a torcida. Eu lembro da torcida do Mogi na final com o Paulistano. Cara, naquela final que o Paulistano ganhou lá em Mogi, eu cheguei Uhum. umas 2 horas antes e fui embora 1 hora depois do jogo ter acabado. Eu sei que eu fiquei quase 6 horas na quadra. E eu registrei muito a torcida de Mogi. E que linda aquela torcida de Mogi, né? Que coisa, Sim. e eu era um dos, eu acho que estava eu fotografando o Paulistano na época, eu acho que estávamos eu e o Fábio, que é o fotógrafo, é o fotógrafo do clube paulistano, né? Uhum. Estávamos nós dois registrando no primeiro tempo o ataque do Paulistano. E aquela torcida do Mogi ensandecida, né? Louca da vida e bonito, né, cara? Eu acho que quando você participa desses eventos é o que te marca, né? Isso Sim. é a torcida, né? Ela é muito marcante nesses eventos. Por isso que quando você pega um ginásio cheio, né? Eu tenho certeza que as fotos serão, mesmo que você seja um fotógrafo medíocre, que eu espero que não seja, mas mesmo que seja um fotógrafo medíocre, não tem como as fotos saírem ruins, né? Porque a torcida ela está te dando imagens sensacionais. Né? Eu sei que eu respondi, não respondi nada, Não, né? respondeu. Acabei Respondeu os generalizando, momentos. mas É que esses três você foi uma momentos pessoa muito foram política, fortes. assim, você não conseguiu escolher uma dentro da sua Não, não memória, consigo. da sua memória emotiva aí, da sua memória afetiva dos jogos, mas a sua resposta foi muito legal, assim, porque não esses jogos marcaram e não era pelo jogo, né? Era pelo espetáculo que acontecia no entorno das Com linhas, né? certeza. E tem todo um olhar poético disso, que aí eu ia até para um outro alê dessa nossa conversa, mas já que você falou, entrou num olhar tão poético, o alê escritor, porque essa sua visão toda é uma visão muito poética e muito bonita dos esportes, né? Já que você não fotografa só o basquetebol, e aí você tem, nesse alê escritor, você tem, a gente pode falar do alê redator do Área, e do Alê, o editor do Portrait Fanzine, né? Que são dois Alês muito poéticos, assim, e isso é muito legal. Tanto que quando eu fiz o convite para você escrever para o Área, eu tinha lido um fanzine e eu falei, meu, eu quero esse cara escrevendo pra gente, cara. Você tá louco? Olha Eu, esse texto, olha esse eu carinho, lembro. Eu né? lembro dessa nossa primeira conversa, foi meio surreal. Eu achei que você era um stalker. Eu falei, meu Deus, é um tarado que quer me atacar. Eu lembro bem disso, dessa conversa. Meu Meu, Deus, ninguém conhece meu trabalho. O que esse rapaz quer comigo? O que é isso? Foi bem E aí engraçado isso. eu ainda virei para você e falei, Ale, mas meu, eu não escrevo sobre basquete, eu não escrevo sobre o É, jogo. Eu falei, cara, eu não quero você escrevendo sobre o jogo, você não tá entendendo. Eu quero você escrevendo desse jeito aqui, ó. Aí você, mas do que eu vou escrever? Eu falei, Ale, se vira, cara, você traz uma história que você viu no seu olhar. E aí, putz, você trouxe umas histórias ali. Eu lembro, uma das minhas preferidas é o de quando você encontra um jogador que você tinha acabado de fotografar e você encontra ele no trem. é, E aí, no jogo, ele era tipo a estrela no jogo, e no trem ele é só mais um. E aí rola aquele é, lance de aceno de cabeças e o cara vai embora, a porta fecha, e ele continua sendo mais um e você mais um.
né? Pois é. É um dos meus textos preferidos e é um olhar poético. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como que é essa sua visão, de onde que você consegue extrair isso, até de onde você consegue tirar tempo? Me explica, porque o meu dia tem É, é, 24 horas e eu nem tempo, faço muita o coisa e tempo vai eu não ter sei alguma não, coisa. cara. Essa fórmula do tempo eu não sei não, cara, porque tá difícil, viu? Eu tenho que terminar uma revista e eu não consigo terminar a revista, cara. Tá difícil. Agora, escrever sempre veio como um complemento para o trabalho visual. Eu sempre gostei de escrever, eu sempre fiz redações bonitinhas na escola, eu sempre gostei muito de ler, eu tenho uma biblioteca em casa que me orgulho. Eu sou um leitor de gibi, eu adoro gibi, assim, eu sou leitor do Neil Gaiman, eu adoro Sandman, eu adoro o Alan Moore, sabe? Eu Eu vou adoro esses caras, aproveitar eu essa sua adoro fala. o Hemingway, assim como escritores, eu adoro Saramago, puta merda, como Eu vou aproveitar Saramago é essa fala sua, maravilhoso. Lê. Essa fala sua que você cita Neil Gaiman, e na hora que você estava falando, eu sou um apaixonado pela fotografia, que eu gosto muito disso. Nossa, como eu sou apaixonado, me veio muito na cabeça Deuses Americanos. Então, se você não Sim, leu ainda, leia Deuses eu li, Americanos. já li, vi a série e tô lendo o quadrinho que só teve o primeiro volume. É, é, cara, escrever é meio que um desabafo. Eu tenho fases de escrever, né? Entre 2004 e 2011, eu fui extremamente apaixonado por uma mulher e ela me serviu de inspiração e eu sei que eu escrevi bastante e muita coisa eu escrevi para ela e por causa dela. Aí a história com ela acabou, porque tudo acaba, e eu acabei deixando meio de lado o escrever, né? Eu retomei mais a escrita agora, por causa realmente do Portrait Fanzine, nesses 4 anos, mas aí eu não estou escrevendo contos, né? Eu estou escrevendo, entre aspas, crônicas, reportagens. Escrever, para mim, é muito saudável. Eu não sofro escrevendo, entendeu? Eu Uhum. sento na frente aqui do meu computador e o texto vem como uma entidade e eu escrevo, deixo lá, aí no dia seguinte eu dou uma lida e falo, tá apresentável, não tá ruim. E é assim que vem o texto para mim, não tem muito uma fórmula, né? Agora, enquanto a gente está conversando, eu estou pensando que eu já escrevi de uma torcedora do Mogi, mas eu acho que eu preciso escrever um texto maior, né? Uma carta de amor à torcida, porque de fato foi a torcida no jogo mexe, né? Ela é algo que preciso escrever uma crônica Sem sobre ela, dúvida, sem mas, dúvida. mas escrever é meio que espiar, como é que fala? Exorcizar demônios, né? Assim como a fotografia ela me acalma, o escrever ela me exorciza. Escrever me deixa livre das coisas ruins. Não é a mesma coisa que a fotografia faz, né? Eu viveria sem escrever e não viveria sem a fotografia. Eu não consigo viver sem fotografar. Sem escrever, tudo bem, Entendo. eu passo, mas quando eu sento para escrever, eu sinto que é algo que também é legal. E eu gosto desse momento underground, né? Essa história que você citou do atleta também é o tipo de história também que às vezes, sei lá, viu? São umas coisas que caem no meu colo, né? Porque foi um jogo de 3 sets que o SESI detonou o time rival lá, e no time rival o moleque era o levantador, era um moleque mesmo, eu acho que tinha 18 anos de idade, e o moleque jogou muita bola, mas se ele jogasse 15 anos seguidos, ele não ganharia do SESI naquele dia. E ele sabia disso. Mas Uhum. ele ganhou, aí eu tinha que editar, porque nesse dia eu tinha foto no Paulistano, nesse dia. Então eu resolvi ficar editar as fotos no SESI mesmo.
quando eu terminei o trabalho, casou do time que perdeu para o César e tal, os jogadores estarem indo embora. E aí eu vi o rapaz lá de longe, e aí eu percebi que estava indo para o trem, e é muito doido, porque e aí o texto já desenhava na minha cabeça, né? Que Como se legal. fosse um filminho, né? Eu pensava, porra, eu, Alexandre da Costa, fotógrafo, ninguém conhecer, ninguém saber quem olhar para minha cara e não reconhecer, porque quando você olha para minha cara, eu estou com uma câmera na minha cara, né? Tanto que eu falo que meu melhor 3x4, né, da minha cara é quando a minha cara está tampada pela câmera. É o meu 3x4 mais lindo. Mas eu ninguém conhecer, ok. Mas aquele rapaz, porra, ele tinha detonado, ele tinha bloqueado o Sidão, ele estava jogando contra o Murilo. Aquele cara estava sozinho no trem, indo embora, como alguém que estivesse fazendo a nossa profissão, sabe? Como se ele não fosse. Eu sei que é meio romântico isso que eu vou falar, mas os atletas, para mim, eu vejo eles não é num pedestal, mas eu vejo eles em um outro canal. Não entra na minha Sim. cabeça o menino que tinha detonado no jogo tá indo embora sozinho, entendeu? Uhum. Sozinho, ou pegando o trenzão junto comigo, que ele comentou que ele, olha que louco, ele me reconheceu e perguntou se eu tinha tirado foto dele. Eu falei, pô, óbvio que eu tirei foto sua, menino. Você detonou no jogo. Como é que eu não ia tirar foto sua? Manda para mim. Que É legal óbvio, isso. né? E aí, esse tipo de história não é uma história que eu consiga contar, eu pelo menos. Talvez outro fotógrafo consiga, mas eu não consigo contar essa história com fotografia. E eu acho que com uma câmera de vídeo seria muito incisivo, né? Estaria atropelando ele, sei lá. Eu acho que a história contada com as palavrinhas escritas, né, no papel, eu acho que acabou saindo, né? Sai Sim. melhor. E a escrita, para mim, é isso. Sempre foi. E também um certo ar de melancolia, né? Porque além de um homem apaixonado, que eu percebi que eu sou bem melancólico, né? Triste não, melancólico, né? Interessante. Então tem essa coisa de olhar para o meninão lá de 2 metros de altura, sozinho no trem, herói do jogo, e aí eu pensando comigo, mas coitado do menino, como é que ele está sozinho? Como é que ninguém sabe que ele detonou agora no jogo? Né? O jogo tinha passado na televisão e ninguém conhece. Aquela cena me tocou profundamente. Que E legal aí isso. a escrita ela entra nisso, né? A escrita como a história de uma torcedora que apaixonadíssima pelo time dela, eu fotografei ela louca torcendo. E aí você já conhece a história, mas não vou citar nomes. Quem conhece a área restritiva sabe quem é, mas eu não vou citar nomes. E aí eu lembro, nesse jogo que eu saí 1 hora depois do jogo ter terminado, eu lembro de vê-la na arquibancada sozinha, chorando, tadinha. Eu olhava para a menina, falava, porra, mas que dor que ela está sentindo, né? E aí eu sei que como fotógrafo eu deveria ter feito a foto dela chorando. Né? Se eu tivesse um editor, ainda bem que eu sou meu editor, mas se eu tivesse o meu editor e falasse para ele que eu vi essa cena e que eu não tirei essa foto, ele me demitiria, bateria em mim. E eu sei que eu tinha que ter feito essa foto. Mas eu achei que essa cena era tão forte e eu não queria invadir o espaço dela, entendeu? Eu acompanhei de um ponto da quadra até o outro, né? E eu a vi chorando lá de longe. Eu sou meio cego, mas eu vi que ela estava chorando. Teria dado tempo de eu pegar a câmera, teria dado tempo, porque a câmera já estava na mochila, mas isso é de mim, né? Eu acho que isso é da educação que a minha mãe me deu, né? Mas eu acho isso Porra, me sensacional, desculpa, Ale. mas eu não vou fotografar isso, entendeu?
Mas aí eu vou escrever, eu acho que é uma história boa, só para concluir dessas fotografias que eu não fiz. Tem um jogador que agora está no Franca, que eu vou até citar o nome dele, porque é um cara, eu não sei o que vocês acham dele, mas para mim, né, como pessoa, é um cara que eu acho fantástico, que eu gosto muito, que é o Guilherme Hubner, o Guilhermão, que foi do Paulistano e que agora está no Franca. É um cara que eu respeito muito como profissional e, pô, com quem eu falei nunca falou mal dele, mas eu Não, não sei, não importa. eu também Enfim, nunca ouvi tá? ninguém falando mal dele, assim, parece ser uma É pessoa incrível mesmo. é um rapaz que e muito educado, né? É um rapaz que antes do aquecimento, no Paulistano, e eu acho que é no Franca assim, tinham lá, sei lá, 3, 4 fotógrafos sentados no chão, esperando o jogo começar, e ele vinha, e ele educadamente cumprimentava todo mundo. Sabe? É assim, de uma gentileza, né? Um homem com 3 metros de Legal. altura, com uma mão que é maior do que a minha perna inteira. E aí eu lembro que teve um jogo do Paulistano que ele machucou a coluna e foi uma cena muito chocante, porque ele sentou no chão e depois ele disse que ele não conseguia sentir as pernas. Mas vendo de fora, Caramba, foi uma cena muito tocante, entendeu? Aquele homem daquele tamanho, extremamente frágil, né? Você via que ele sentia medo naquela hora, né? Eu lembro que doeu meu peito ao ver aquela imagem pela foto, pelo visor da câmera. E eu não registrei o Guilherme caramba. sendo atendido pelo médico, eu não registrei o Guilherme saindo na maca. Eu sei que editorialmente eu errei, eu tinha que ter registrado a foto. Mas eu, como ser humano, eu não poderia fazer aquela foto, tá entendendo? Uhum, Talvez eu conte essa história, escreva essa história, mande para o por Guilherme. favor. Porque eu lembro que depois eu mandei uma mensagem para ele à noite, pelo Que legal. Facebook, eu não tenho o contato dele. E ele respondeu, falou: não, tá tudo bem, foi só um susto. E, e, e aí eu tenho, então, eu tenho esses momentos, e que aí, no texto, eu extravaso esses momentos. Né? É um momento que provavelmente o editor ficaria pé da vida comigo, me demitiria e sei lá o quê, mas enquanto acontecia aquilo com o Guilherme, foram 5 minutos, 6, 10 minutos, foi uma coisa minha. Eu falei, meu, o que vai ganhar Que essa legal, foto, isso. entendeu? Que O que eu legal vou isso. fazer essa foto? Eu tenho algumas questões éticas comigo muito grandes, assim, muito Isso é muito severas. bacana. Não, temos, Mas, isso é muito legal, assim, eu acho que é por isso que a gente se dá bem, Ale. mas eu sei que como fotógrafo eu estou errado, entendeu? Eu tinha que ter fotografado o Entendo. Guilherme, mas mesmo como fotógrafo, eu não vou fazer aquela foto daquela moça chorando ali, não naquele momento, entendeu? Eu fiz foto Uhum. de torcedores do Corinthians chorando. Ficaram belas fotos, entendeu? Mas naquele momento, aquele ginásio vazio, aquela menina chorando, eu sei que era uma puta foto. O time dela tinha acabado de perder o campeonato em casa. Mas aí eu não fiz a foto. Sim, Né? Eu não fiz. Então, sim. e isso é uma coisa louca, né? Falando, puta, eu falo pra caramba, né? Você vai ter. Ai, meu Deus. É uma coisa que eu lembro do próprio Sebastião Salgado, de entrevista dele. Eu vi, eu acho que numa palestra, numa faculdade, Viu? Sebastião Por Salgado falando isso que disso. você é comparado com o Sebastião Salgado. Ah, tô longe dele, eu tô engatinhando. Mas eu lembro que o Salgado disse isso, que ele. E isso eu acho muito legal, que ele não se arrepende das fotos que ele não tirou. Eu já ouvi essa Entendeu? entrevista, já Eu não vi me essa fala arrependo dele. dessas fotos que eu não tirei do Guilhermão, da menina, do rapaz no trem. Eu acho que são histórias que têm que ser contadas desse jeito. Eu acho que eu não. Pô, eu jamais seria um fotógrafo paparazzo, entendeu? Eu jamais Entendi. invadiria a vida. Eu não consigo ser assim. Eu estou errado? Pode ser. Por isso que eu estou falido, né? Eu penso desse jeito. Mas, sei lá, é isso, né? Desculpa aí, Imagina, Ale, mas é é isso, demais. Ale, ó, essas entendeu?
sua fala, eu gosto, eu acho que o meu lado nerd e a minha licença poética que a vida me deu, geralmente eu faço várias comparações X, assim, né? Inclusive, eu acho que os melhores textos que eu já escrevi são quando eu comparo situações do basquete com coisas que não são do basquete. Você falando da escrita, eu estava me lembrando da live do Emicida, que o Emicida fez uma live de 8 horas, que arrecadou 10 milhões de reais para um projeto social da CUFA, que ajudava mulheres Sim, nas favelas no Brasil, que sim, foi sim. sensacional essa live. E aí o DJ que toca com o Emicida desde que o Emicida não era ninguém na vida, né? E o Emicida, ele fala assim, pô, meu, ele conta uma história que a primeira picape do DJ era uma picape que já era toda zoada, que ele tinha que ficar apertando o parafuso antes de ligar, que ele tinha que ficar refazendo ligação de fio, era um negócio assim. E aí ele fala, meu, eu queria ser DJ, mas eu escolhi ser MC porque eu não tinha dinheiro para comprar uma picape, e papel e caneta é muito mais barato e conseguiria me levar para qualquer lugar no mundo. Eu achei essa fala dele sensacional, É né? bonito isso, é verdade. É sim. E você falando de não vou gravar, não vou fotografar tais momentos, me lembrou de uma história que o Marquinhos me contou uma vez, de um jogador de futebol americano, que a história é que um torcedor encontrou o jogador num restaurante e o jogador de futebol americano estava com a família almoçando e tal, né? E aí ele comentou no Twitter isso, falando tipo, nossa, eu tava num restaurante tal dia e eu vi tal jogador que é o melhor jogador do time que eu torço, mas eu não tive coragem de tirar uma foto porque o cara tava com a família comendo. E aí todo mundo começou a meter. E ele marcou o jogador, né, na publicação. E aí todo mundo começou: Meu, você devia ter ido lá tirar uma foto com o cara, que você perdeu a chance da sua vida, umas coisas assim, né? E o cara falou: Não, meu, o cara tava com a família dele. Era um momento dele. Eu tenho que entender isso, que ele também é um ser humano e ele tem um momento dele. E aí nisso, o jogador mandou uma mensagem para ele pedindo o endereço dele. E aí o Olha aí. jogador foi na casa do cara, passar o domingo com o cara, porque o cara falou: Olha, eu tô aqui porque você é a primeira pessoa que me viu na rua com a minha família e respeitou o meu momento. Então eu queria te dar um momento muito melhor do que o que você teria se você tivesse pedido para tirar uma foto comigo no restaurante. E os caras, tipo, passaram o dia juntos, jogando videogame, assistindo filme. Foi, tipo, melhores amigos, assim. Que Então, legal. isso que você fez é muito louco, assim, porque você respeitou um momento, e você respeitar um momento, você ganha um fã, você ganha um amigo. Hoje eu sei que, por exemplo, essa menina da história, eu já sei que ela gostava das suas fotos. Mas hoje eu garanto que ela gosta muito mais porque você respeitou o momento dela, né? E isso é muito louco, é de uma empatia gigante, então parabéns por isso, parabéns pelos seus textos. Escreva sobre o Hubner, por favor. que isso é um negócio muito legal, que o Alê, para você que está ouvindo esse texto agora, o Alê, como a gente falou aqui, ele tem o zine dele, que ele tenta ali fazer uma tiragem não tão sazonal assim, ele tenta publicar certinho. Claro que aí tem várias demandas da vida que às vezes não saem num dia certo, não saem no mês certo, mas o Ale é uma pessoa mega focada nos trampos dele. Isso é muito legal. E o Ale é o único dos redatores do Área que não tem data de entrega de texto. Porque a Não gente. adianta. Não, e não é nem por, tipo, meu, eu sei que você trabalha muito e beleza, mas é porque eu entendo que eu tenho que respeitar a sua liberdade poética para escrever. Porque o que Mas eu não é. quero que você. É porque É, eu sou fala aí, fala aí. relapso mesmo. Então agora eu vou te cobrar. Não, Não, mas ó, mas é. é um negócio que eu Mas penso ó, assim. você Hum, me cobrando aí, o seu texto já até está pronto. Eu só quero até ver. Eu vou até te mandar mensagem depois para ver se você quer esse texto. eu quero.
porque eu não sei. Eu nem sei que texto Mas que já é. está Eu até quero. pronto. Olha só Eu que quero. Eu nem bonitinho. sei que texto que é. Eu nem sei que texto que é. Mas eu Mas é legal. pensava Uma assim, entrevista. eu, eu Ficou quero, boa. eu quero, eu quero. Polêmica, entrevista polêmica, eu Melhor diria. ainda. Mas Ó, mais um. É porque eu entendo assim, né? Porque ó, eu acho que a missão que você tem no área e a missão que a Sarit tem no área, talvez que são as duas pessoas que eu acho que tem a Jéssica que tem um lado mais poético dos textos também, mas de todo mundo são as pessoas que vão entregar um texto num outro padrão, assim. É um texto que não atingiria o público do basquete. Ou talvez é um texto que não seja do basquete, que atingiria o público do basquete, que nem o caso do Menino do Trem, que não é um texto sobre um jogador de basquete. Mas você consegue ler o texto e imaginar qualquer jogador do mundo ali. Você consegue ler um texto e imaginar um dia que você estava no shopping e viu de relance o Fuller, o Bennett, o Chamel passando, assim, sabe? E ninguém parou para falar com os caras. Eu estou falando esses nomes que são gringos, que são realmente que são muito famosos, né? conhecidos, Muito que são conhecidos, famosos. é verdade. E então você consegue trazer, extrair qualquer pessoa e colocar naquele contexto. E aí eu entendo, eu pensando como editor, eu não seria o editor que te demitiria se você não entregasse aquela foto. Porque eu entendo que eu tenho que respeitar a liberdade poética de quem está escrevendo. Então, do mesmo Eu jeito que acho a que sua nós dois, liberdade poética da eu fotografia. acho que nós dois íamos acabar falidos, viu? Ale, Com eu esse acho que jeito de pensar, nós estamos fadados é, a serem pessoas felizes. Eu acho que é é isso. falidos. É complicado. Porque ó, são dois professores conversando, um escreve, o outro, eu escrevo, né, como talvez o meu volume artístico, digamos assim. Digamos assim, eu escrevo, você fotografa e aí você tem a sua parte de escrever, eu tenho a minha parte de me aventurar nos vídeos. Então, nós somos fadados a ser pessoas felizes. E aí isso não quer dizer que vamos ganhar dinheiro, só vamos ser É, felizes. ao menos isso, né? Ao menos se diverte, né? Pelo Sem menos isso. dúvida, sem dúvida. Ale, para a gente fechar, você tem alguma coisa que você gostaria de falar que você não falou? Alguma coisa que eu gostaria de falar? É, eu acho Algo que essa é uma que eu não, pergunta que eu acho muito importante. aquilo que não foi perguntado, né? Isso. O que eu gostaria de falar? Olha, se eu tivesse umas 10 horas aí, vixe Maria. Sabe o que eu gostaria de falar? Manda aí. É que eu quero muito, de coração, sem ironia e sem deboche, tá? Eu quero Hum, muito de coração que essas pessoas que são otimistas, otimistas no sentido delas acreditarem que o planeta Terra, não, perdão, o planeta Terra não, que a sociedade humana, depois do coronavírus, será melhor, né? Será mais companheira, será menos desigual, será mais prestativa, menos violenta, menos odiosa, menos um monte de coisa. Eu torço muito, de verdade, de coração, para que esses otimistas estejam certos. E eu torço de verdade. Isso é uma coisa que, todo momento que eu tenho possibilidade de falar alguma coisa sobre o mundo hoje, como professor principalmente, eu torço para que eles estejam certos. Eu torço que essa tragédia que a gente está vivendo há 4, 5, 6 meses, desde a China, final do ano passado, que uma tragédia que já matou milhares de pessoas e cada morte é uma morte, e isso não apaga, cada morte é uma família sofrendo, é uma sim, mãe que perdeu um filho, é o sim. filho que perdeu a mãe, isso é muito tocante, né? É muito, putz, é muito punk isso. Mas eu torço de verdade para que essas pessoas que têm essa fé que eu não tenho, infelizmente, eu percebi que eu sou apaixonado por um monte de coisa, mas
eu ainda sou bem receoso sobre o ser humano em várias parcelas. Mas eu torço de verdade que essas pessoas estejam certas e que o mundo seja diferente quando a crise acabar, mas seja diferente no sentido bacana para todo mundo, que as pessoas, ao se abraçarem novamente, elas estejam de fato felizes por se abraçarem novamente e não porque se abraçar vai dar seguidores no YouTube ou likes no Instagram ou sei lá o que seja algo real, né? Eu Sem dúvida, torço para que o mundo seja mais real, né? Não essa sem coisa dúvida. além da imaginação que é muito bizarro tudo isso. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu faço das suas palavras as minhas. Torço muito para que esse otimismo realmente tome forma quando tudo isso acabar. Bom, Ale, mais uma vez, eu quero muito agradecer. Eu acho isso surreal, assim, porque nessas conversas que eu venho tendo com os redatores, eu tenho conversado muito mais com a redação de maneira geral, mas por conta dos podcasts, eu tenho encontrado aqui que as pessoas elas têm a mesma visão que eu tive quando eu criei o Área. E isso me deixa muito feliz, porque eu falo, meu, eu realmente eu vou escolher a dedo, assim. Eu sei que eu poderia chegar agora no Twitter e jogar lá e pedir para a galera compartilhar que iam aparecer 5, 6, 7 pessoas para escrever sobre NBA, mais 5, 6 para escrever sobre NBB, e assim vai. Mas não é assim que eu faço, eu vou realmente de dedo a dedo, assim, é sempre a cartada certa para chamar a pessoa, porque eu enxergo nela o que eu queria e depois eu vejo. Agora eu tenho visto isso muito mais, que a pessoa realmente, sabe, foi aquele, nossa, eu acertei naquele tiro, a pessoa tem a mesma visão que eu. Então, eu fico muito feliz. Sou muito seu fã, já era antes, sou mais agora e serei mais amanhã. Então, sou de Eu fã vou do ficar Alê com da medo de Costa de você. carteirinha. É, Eu vou ficar com medo de você. Você é meu único fã. nada, tem. Ó, que eu ainda ia deixar aqui, eu ainda tinha mais pergunta para fazer, mas já deu mais de 1 hora de podcast, eu não vou É, me pelo amor de alongar Deus, muito. tadinho de você para editar tudo isso. Então a Ninguém gente merece me ouvir encerra. 2 horas, tadinho. Coitado das Lógico pessoas. que foi uma aula, foi aquela dobradinha da escola com o É, professor. tadinhos. Coitados Como eu das gosto, pessoas. como eu gosto de colocar quando eu vou fazer os compartilhamentos dos textos, é sempre o professor, né? Que você é o É professor, verdade. é sempre o professor. Foram aí uma dobradinha do professor aqui com a gente. Então, galera, ó, é isso. Esse foi aqui mais um podcast do Área Restritiva, mais um podcast aqui com participação dos redatores, para que vocês também conheçam as visões de todos os redatores do Área. Então, não deixe aí, nesse momento, já assinar o podcast do Área, ativar aí ele para você receber as notificações no seu agregador de áudio favorito e continuar aí seguindo. Nós temos textos no Área, vídeos no YouTube, textos no site, vídeos no YouTube, tem o podcast e também tem um fanzine do Ale da Costa, o Portrait Fanzine. E você falou o nome do fanzine de um jeito diferente. Como que é que eu falo? Eu nunca sei como que eu falo. É que eu sou metida francês, né? Já falaram para eu mudar É, o nome desse raio. Mas esse nome deram na faculdade lá em 94. Falaram, por que você não bota o nome? Eu tinha que fazer um logo, né? Por que você não bota portrait, já que você gosta de fotografia, né? Porque Portrait. portrait é o retrato em francês, né? Aí eu achei tão chique o nome, né? É, eu achei Gostei. Então tão, agora eu falei, sei que é Portrait. é portrait, né? Aí eu falei, legal, vai portrait, e ficou. Então Gostei. agora eu tenho dó de mudar, porque eu sei, olha isso, né? Minha visão de negócio. Eu sei que não é o nome comercial, porque as pessoas não estão acostumadas com esse nome, e aí elas não falam certo, eu nem sei se eu falo certo, Mas mas eu enfim, acho o nome mas muito bom. eu gosto dele. Eu acho o nome muito bom, e Me eu acho que é um acompanha nome comercial, porque há eu não sei, eu acredito que seja a tradução literal para portrato. para a ideia do retrato, né? É a ideia de o retrato que a gente faz, né? Do Sim, fotógrafo faz.
Mas Então, é ó, um nome viu? que eu também gosto muito também. Então, Então, viu? não vou mudar não. Não muda não. A gente pode a gente Mantenha, por pode até favor. continuar falando errado, mas a gente não vou mudar não, tá bom? Não mude, não mude. Então a gente encerra aqui com o Alê da Costa, o professor, o editor do Portrait Fanzine. É isso. Um abraço. Que demais, Ale. Eu sou muito seu fã. Valeu, Adorei. obrigado.